volta mais um Podicato, projeto realizado pelos alunos do Centro Acadêmico de Odontologia aqui da Fixai. Meu nome é Stephanie. E eu sou o Patrick, e hoje vamos discutir a importância da prática odontológica baseada em evidência, trazendo um foco nas fissuras lábio-palatinas. E trouxemos aqui uma das especialistas na área, que é a Daniela Bueno. Seja bem-vinda. E, só para lembrar, ainda esse mês, dia 30 de outubro, teremos nosso primeiro hands-on do Cato, que é sobre suturas. Então, venham participar. E a Daniela é uma cirurgia dentista, mestre em patologia bucal, doutora em genética humana, pós-doutora em células-tronco e engenharia de tecidos, professora e pesquisadora aqui da Fixai. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre as fissuras. Obrigada. Prazer é nosso. Vamos começar pelas perguntas, então. Dani, você pode explicar pra gente o que são fissuras lábio-palatinas? Bom, as fissuras lábio-palatinas, elas são as malformações craniofaciais congênitas mais comuns presentes ao nascimento. O que acontece nessa patologia? Durante a formação do embrião, pode não ocorrer, o fechamento do lábio e do palato, que é o céu da boca, para as pessoas que não são dentistas ou da área de saúde. Então, essas crianças nascem com uma comunicação bucosinusal e externamente esse lábio, ele não nasce unido, o lábio superior. Certo. E aí, como que é para as crianças, no caso, elas sobreviverem, a esse processo, né? Porque elas já nascem com uma dificuldade respiratória muito grande. E aí, como que a gente lida com isso? A primeira coisa que nós precisamos entender para tratar e reabilitar uma criança com fissura lábio-palatina é que precisamos trabalhar em equipe multidisciplinar. Então, nós precisamos do dentista, do cirurgião plástico, do médico pediatra, da fonoaudióloga, do psicólogo, entre outras tantas especialidades. Para a gente reabilitar essas crianças com fissura, na área odontológica, é muito importante que o dentista já faça a sua primeira intervenção assim que o bebê nasce. E especialmente se nós conseguirmos fazer essa intervenção nos 2 primeiros meses de vida. Mas o ideal é que assim que o bebê nasça, os dentistas, vão até o hospital e aí nós confeccionamos um aparelho ortopédico de ortema. O que é esse aparelho? É um aparelho como se fosse um aparelho móvel que a gente utiliza em crianças maiores, que eu acho que todo mundo já viu, já teve algum acesso. E esse aparelho, a gente molda esse bebezinho, então coloca esse aparelho que ele vai fazer as funções do palato desse bebê, neonato, que acabou de nascer ali, 3, 4 dias de vida. Então, utilizando esse aparelhinho, a fonoaudióloga vai dar as orientações de amamentação e esse bebê vai começar a receber o aleitamento. Em sua grande maioria, esses bebês vão ser alimentados utilizando mamadeiras e técnicas específicas, porque eles não têm a força de sucção necessária para se manterem nutridos apenas com aleitamento materno. Então, basicamente, a parte do dentista já inicia aí. E aí o bebê vai crescendo e continua usando esses aparelhos que o dentista confeccionou. Quando ele tem aproximadamente entre 3 e 6 meses de idade, que é a idade aconselhada para que se faça a queiloplastia, que é a cirurgia do lábio, ele então é submetido a essa cirurgia de queiloplastia, onde se fecha o lábio. E aí, depois da recuperação dessa cirurgia do lábio, ele continua suas consultas odontológicas, continua na fonoaudióloga, porque o seu palato ainda está aberto. Então, quando essa criança tem mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e meio, quase 2, faz a cirurgia do palato. Então, fecha-se o palato. E nesse momento, a criança ainda continua com o acompanhamento fonoaudiológico e odontológico. Por quê? Quando a gente faz as cirurgias do lábio e do palato, o que acontece? Esses músculos, eles não nasceram unidos como os nossos, E então, a gente exerce uma grande tensão, especialmente no músculo orbicular do lábio, que é esse músculo que fica em volta da boca.
E aí a tendência é que a tensão causada pela cicatriz da cirurgia leve o paciente a ter uma mordida cruzada. Então o dentista tem que estar atuando aí Todos os junto, em processos, todos né? os processos. Depois essa criança vai crescendo, a gente não quer que ele cresça com mordida cruzada, então se tiver qualquer problema a gente já descruza essa mordida na primeira infância. E quando ele tem entre 8 e 12 anos, de novo, o cirurgião dentista tem uma intervenção extremamente importante, porque nessa fase, entre 8 e 12 anos, é a fase que o dente canino permanente está se formando e a gente precisa que tenha osso para ele erupcionar. E muitas vezes não existe esse osso alveolar, né, que é esse osso que tem embaixo da gengiva nos pacientes fissurados. Ele também nasce com uma fissura alveolar. Então, nesse momento, entre 8 e 12 anos, o ortodontista precisa fazer um preparo, caso essas arcadas não estejam alinhadas, para que o cirurgião bucomaxilo possa fazer o enxerto ósseo alveolar, que atualmente ele é feito com osso da crista ilíaca, que é esse osso aqui do ilíaco, que é o osso da bacia, para quem não é da área de saúde, né? Então, o médico retira esse osso da região da bacia e coloca para fechar o osso alveolar. Como o dente canino entre 8 e 12 ainda está se formando, o que acontece? Ele vai nascer nesse osso novo que se formou. Então, aí a gente já tem praticamente as 3 fases perfeitas de reabilitação do fissurado. Então, para que ele fique reabilitado durante essa fase, só precisando depois do alinhamento dentário, de ortodontia, como qualquer outro adolescente que precise, né? De maneira prática, o que a gente precisa então para reabilitar o fissurado? Do dentista, desde a maternidade. Depois, a cirurgia plástica. Depois, e a fono, né? Sempre os 3 trabalhando juntos, são os 3 grandes pilares. E então a gente faz normalmente a intervenção odontológica e fonoaudiológica assim que a criança nasce. Essas intervenções vão junto com a criança até esse momento do enxerto ósseo alveolar, do dentista e da fono, e são realizadas 3 cirurgias para corrigir o defeito crâniofacial, né? A malformação crâniofacial. Então, a queiloplastia para fechar o lábio quando a criança tem 6 meses, a palatoplastia para fechar o palato quando a criança tem mais ou menos entre 1 ano e meio e 2 anos. E depois a cirurgia para fechar o osso alveolar, que é feita mais ou menos quando a criança tem entre 8 e 12 anos. Então, o processo é longo, mas o mais importante para nós que somos dentistas e para todas as pessoas que vão se tornar dentistas é saber que o cirurgião dentista, ele é parte do pilar que faz com que essas crianças sejam completamente reabilitadas, tanto estética quanto funcionalmente. Com certeza é muito importante, né, todos esses processos. E passando para a próxima pergunta, a gente sabe que você tem um certo protagonismo, né, na área, uma referência sobre fissuras palatinas. E como você se interessou inicialmente por essa área, né? Isso é muito interessante, gente. É até legal assim para vocês descobrirem uma coisa que vocês gostam e vão gostar pro resto da vida. Eu estava no 4º ano de faculdade, eu sempre amei odontopediatria, e no 4º ano, eu e minha dupla apareceu para gente atender um menininho com síndrome de Down, 5 anos e o palato aberto. E ninguém queria atender a criança, todo mundo tinha medo por conta de engasgar, por conta... Estava aberto mesmo com 5 anos, então era um Caso difícil mesmo, né? caso difícil e o menininho tinha muitas cáries, ou seja, difícil todo o manejamento, todo o manejo do paciente, né? E aí eu me apaixonei, porque o menino era uma graça, a gente conseguiu fazer o tratamento, restabelecer a saúde bucal dele, e a partir daí, do 4º ano, eu já comecei a me interessar e fazer estágio na área de tratamento de fissura. E aí eu nunca mais parei, assim, eu foquei realmente a minha carreira no atendimento de pacientes com fissura labiopalatina, seja ela não sindrômica, que a criança só tenha fissura, ou
com as fissuras sindrômicas, ou seja, quando as fissuras estão associadas a outras síndromes e malformações craniofaciais. Legal. Dani, na pesquisa que a gente estava fazendo para montar isso tudo aqui, a gente achou uma notícia sua do Jornal Nacional. E a gente queria saber como que funcionou todo o processo, as gravações. Explica um pouquinho pra gente, por favor. Então, assim, o que aconteceu, o que acontece de fato e o que leva os profissionais de saúde a terem um protagonismo na mídia leiga, né? Como eu disse para vocês anteriormente, para tratar a criança com fissura, a gente faz as 3 cirurgias. Uma para fechar o lábio, uma para fechar o palato e uma para fechar o osso alveolar. Foi o meu grupo de pesquisa, estou contando um pouquinho da história e eu já conto para vocês como é que chega lá, tá? Porque a jornada é longa. Foi o meu grupo de pesquisa que descobriu uma fonte de células-tronco no músculo orbicular do lábio, porque quando os médicos vão fechar esse músculo, eles descartam um pedacinho pequenininho desse músculo que eu usei para isolar células-tronco e depois fazer osso com elas. Daí, na cirurgia do palato, também tem um músculo que chama elevador do véu palatino. Pequenos fragmentos desse músculo também são obtidos durante a cirurgia da palatoplastia. Em vez de serem descartados, eu também usei para fazer osso. E aí, como a gente sabe que as cirurgias de enxerto são feitas entre 8 e 12 anos, eu comecei a trabalhar muito seriamente com as células-tronco da polpa dos dentes de leite. Então, como que chegou essa reportagem do Jornal Nacional? O que aconteceu? Eu percorri um caminho super longo, estudando diferentes fontes de células-tronco mesenquimais, que são células que podem se diferenciar e dar origem a outros tecidos, e elas também têm uma propriedade de autorrenovação. Mas o mais importante dessas células é que quando a gente utiliza essas células para tratar algum tecido lesionado, essas células funcionam como se fosse um medicamento. Elas liberam citocinas, fatores tróficos e imunomodulatórios que fazem com que o organismo reaja e corrija o tecido. Então, eu estava estudando desde 2003 como fazer osso para os fissurados utilizando células-tronco, para tornar a cirurgia que tira um pedaço do osso da crista ilíaca e coloca para fechar o osso alveolar menos invasiva, menos dolorida para o paciente. Porque esses pacientes que tiram o enxerto do ilíaco, eles ficam de 15 a 20 dias sem poder andar, sem poder jogar futebol. Então eu queria remover essa dor para eles. E aí, o que eu pensei? Poxa, vamos trabalhar com a célula-tronco do dente descido, que é o dente de leite, para as pessoas que não são dentistas. Por quê? Toda criança vai perder o dente de leite, querendo ou não, quando ela tem entre 6 e 12 anos. E todo enxerto ósseo é feito entre 8 e 12. Ou seja, é uma fonte perfeita de células-tronco, porque o dente vai cair mesmo. Se eu quiser, eu guardo ele numa caixinha. É natural. Se eu quiser, eu guardo ele numa caixinha, ou se eu quiser, eu isolo a célula-tronco e uso para desenvolver um tratamento. Então, lá atrás, em 2003, eu comecei a desenvolver um tratamento com essas crianças. E isso foi sendo escalonado, porque na ciência a gente tem que cumprir algumas regras. Então, primeiro eu isolei as células-tronco do dente de leite, descobri como trabalhava com elas e como que eu fazia osso no laboratório. Depois eu fiz todos esses testes em ratos, que são modelos animais de pequeno porte. Depois eu fiz todos esses testes em modelos animais de médio porte, então a gente utilizou mini-pi. E aí, em 2015, eu tive a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa e um subsídio do Ministério da Saúde, que se chama esse subsídio PROAD, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, e eu tive a oportunidade de utilizar essas células-tronco provenientes da polpa dos dentes descidos para fazer o teste de segurança e eficácia para ver se, utilizando essas células-tronco associadas a um biomaterial, se a gente teria a mesma eficiência de formação do osso alveolar que a gente tem com a crista ilíaca. Então, por conta dessa inovação ter sido bastante surpreendente, porque
nunca ninguém tinha utilizado os dentes descidos para fazer osso para as crianças fissuradas. É natural que a mídia se aproxime dos pesquisadores, dos profissionais envolvidos, para comunicar aos cidadãos o que está acontecendo em termos de ciência no Brasil. Então, foi assim, e aí, como era um projeto financiado, né, pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, as próprias equipes de marketing, as equipes de assessoria de imprensa, elas divulgam, né? Fizemos isso aqui. E aí acabou que eu dei bastante entrevistas nesse ano, ao Jornal Nacional, ao Jornal do Boechat, Bem-Estar, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Legal. E foi bastante legal, assim, porque realmente foi uma vitória. A escalada foi super grande, né? Mas foi recompensador. Mas foi recompensador para mim e para as crianças. E você pode contar tudo que você descobriu, contar todas as suas descobertas e a população ficou sabendo sobre. Exatamente. E que isso, gente, é um ponto super importante para vocês que estão em formação, para os dentistas já formados, é a gente aprender a comunicar de uma forma simples o que a gente faz que não é tão simples. E também né? o reconhecimento que é gratificante também. E o reconhecimento que é extremamente gratificante, Patrick. A gente vê que vale a pena todo o esforço, sabe? E falando sobre isso, eu já queria perguntar também, você falou que deu entrevista para o Jornal Nacional e tudo mais, e como que isso está difundido no mundo? Porque você descobriu uma coisa super importante, mas que a gente, falando de ciência, acho que a gente entra numa bolha muito Brasil, a gente não sabe muito bem o que acontece lá fora. Como que a sua descoberta com a sua equipe impactou de forma mundial, assim? Olha, o impacto dessa pesquisa foi muito grande, Patrick. Em 2022, no congresso da International Society for Cell and Gene Therapy, que é o principal congresso de células-tronco do mundo, esse nosso trabalho ganhou o prêmio de melhor trabalho das Américas. Então, o impacto é muito grande. A outra coisa é que, assim, tem muita coisa boa em volta das células-tronco, mas tem muita coisa que a gente não pode acreditar, né? Então, como é que o cientista ou um profissional da área de saúde sabe se o estudo é bom, médio ou mais ou menos? Da mesma forma que a gente utiliza o PubMed para buscar os nossos artigos científicos, para buscar estudos clínicos sérios, tem um site americano que se chama clinicaltrials.gov. Se a gente olhar lá nesse site, até hoje, o meu grupo de pesquisa foi o único, e ainda é o único, que fez o osso para as crianças usando as células-tronco da polpa dos dentes descidos. Então, o impacto disso mundial é muito grande. Faz com que eu seja constantemente convidada para ministrar conferências em congressos internacionais, para ministrar conferências nos principais congressos brasileiros relacionados à fissura lábio-palatina e cirurgia craniofacial. Então, o ano passado, e aí é legal para jovens, o ano passado não, esse ano, no começo do ano, eu ministrei uma conferência em Denver sobre o uso das células-tronco para tratar as crianças com fissura lábio-palatina. E aí o Dustin, que é do Stranger Things, ele tem displasia cleidocraniana, que é uma das patologias que, além do paciente ter alteração no formato dos dentes, ele tem uma série de alterações ósseas, enfim, e ele estava lá, no mesmo congresso. Então, assim, isso é uma curiosidade, mas é uma coisa super interessante. Então, resumindo, né, assim, a sua pergunta, como isso impactou no mundo, de maneira super positiva. Para mim, para o Brasil e para o mundo também, as pessoas agora, depois que eu ministrei essa aula, eu recebi um convite para fazer uma colaboração super forte com as pessoas da Clínica Maio, e a Clínica Maio é que tem o maior número de desenvolvimento de novos tratamentos para diferentes patologias no mundo. Então, é um trabalho de extremo impacto. Quando a gente operou as primeiras crianças e colocou essa técnica nas primeiras crianças, o ministro de Ciências e Tecnologia na época era o Marcos Pontes. Ele foi ao local que eu trabalhava para ver o meu projeto. Então, assim, o impacto foi muito grande, não só no Brasil, mas também no mundo.
E parabéns, a gente sabe que é muito difícil fazer ciência no Brasil, né? Por N motivos comparado com outros países. E isso é muito legal. E agora, passando para perguntas mais profissionais sobre a sua carreira mesmo, para quem não sabe aí que está ouvindo a gente, a Dani é cadeira 50 da Odontologia Brasileira, né? Da Academia Brasileira de Odontologia. E aí, como que chegou isso a você, né? Como que foi? Nossa, Patrick, foi uma surpresa tão grande, porque a gente estava no meio da pandemia, em 2021, e de repente eu recebo um WhatsApp do Alexandre Vieira, que é um dentista super famoso, reside nos Estados Unidos há muito tempo, e ele me fala, olha, você recebeu uma indicação para ocupar a cadeira 50 da Academia Brasileira de Odonto. Eu ficava tipo, me belisca, né? Posso te telefonar? Daí eu falei, claro, né? Pode me telefonar. E aí eu recebi a indicação e em 31 de julho de 2021 eu assumi a cadeira 50 da Academia Brasileira de Odontologia com muita honra. E nesse mandato, que a eleição foi a semana passada, eu fui eleita também para participar da comissão científica, como da diretoria, né, da comissão científica da Academia Brasileira de Odontologia. Que Então, legal. assim, foi muito legal. É uma coisa que você não espera, né? Porque fica longe. Então, quando você está na graduação, está longe de você, né? E isso é um sonho de todo mundo? É um sonho de todo mundo. Só que se a gente constrói, sabe, a carreira da gente, acontece. E é muito legal. Eu não esperava por isso, mas é uma das coisas que me dá mais felicidade, assim. Eu realmente Tem sou motivos, muito né? feliz. Tem motivos. Sim. Eu acho que eu consigo contribuir ainda bastante com a ciência do Brasil. E isso tem muito a ver com a minha formação também. Eu acho que... E é até interessante isso, porque eu fiz odonto, aí eu fiz odontopediatria, aí eu fiz mestrado em patologia. Quando eu estava no mestrado da patologia, eu fui ficando inquieta, que eu queria saber as causas da fissura labiopalatina. E eu queria estudar isso no Centro de Estudos do Genoma Humano da USP, que é o maior centro de genética da América Latina. E os meus colegas dentistas falavam, você não vai conseguir nunca, tipo, você não vai nem passar na prova, né? É muito difícil. E acabou que eu passei, fui para o laboratório da professora Maria Rita e da professora Maiana Zates, e lá eu desenvolvi uma veia científica muito grande, e foi lá que eu aprendi a mesclar e a entender a importância do que para vocês hoje, por exemplo, aqui no Einstein acontece na prática, que é a importância de você mesclar a ciência básica com a ciência aplicada e mesclar isso com empreendedorismo, com novas descobertas e tudo isso coordenado. Então, eu acho que é isso, assim, foi a construção para eu chegar nessa cadeira, tem muito a ver com a minha formação. E para vocês aqui do Cata, para vocês do Einstein de maneira específica, eu sou apaixonada pela faculdade, não é porque eu dou aula aqui, eu sou apaixonada porque eu acredito na metodologia, eu acredito na gestão e acredito em vocês. Eu vejo vocês muito empenhados e muito jovens, que eu não tinha isso. Eu fui descobrir tudo isso, eu já tinha mais de 30 anos, e vocês jovens, assim, vocês já têm oportunidades de contato com o que há de melhor na odontologia, na medicina, na fisioterapia, na nutrição, tudo junto, na engenharia. Então, eu acho que é uma construção, assim, da carreira, mas tem muito da base, e a base tem que ser sólida, senão é mais difícil, sabe? Se a gente fica, assim, dançando na corda bamba, na base, depois é difícil você entrar na linha, assim. Então, Dani, a gente sabe que o seu dia a dia é bem corrido. Você é pesquisadora aqui na Fixai, professora, trabalha no seu consultório, desenvolve 1000 pesquisas juntas. E eu queria que você explicasse pra gente mais ou menos como que você concilia tudo isso junto. Eu acho que uma coisa importante, Stephanie, é a gente amar o que faz. Minha avó já falava isso. Se você ama o que você faz,
seu trabalho não é um trabalho, seu trabalho é uma diversão. E isso, de verdade, é para mim uma diversão. Eu amo ser dentista, eu amo ser professora, eu amo ser pesquisadora e eu amo ser orientadora. Então, como é que eu concilio tudo isso, né? Eu procuro me organizar de forma a, no meu dia, ter horas específicas para cada coisa. Então, por exemplo, a gente está escrevendo um artigo juntas, eu, você e as meninas. Como é que eu faço isso? Eu não coloco todos os outros que estão fazendo para falar do assunto específico de vocês. Mesmo que todo mundo esteja na mesma sala, eu tenho um momento específico para me dedicar para cada um de vocês. E assim eu faço com a minha agenda. Então, por exemplo, segundas-feiras de manhã eu me dedico ao consultório. Terça-feira eu fico o dia inteiro na Fixai. Quinta-feira eu me dedico o dia inteiro à pesquisa. Os outros dias misto de consultório, hospital, mas eu procuro sempre me organizar de forma a ter o tempo adequado para executar todas as atividades, embora elas sejam muito diferentes ao mesmo tempo. E isso também é super legal, porque como as pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou super ocupada, todo mundo arranja as suas agendas de maneira que resolva o problema de todo mundo. Então, assim, de básico, para se organizar, quando a gente faz muita coisa, ter uma agenda mesmo, sabe? Celular. Das 8 às 9 vou falar com a Stephanie, das 9 às 10 vou falar com o Patrick. E assim a gente consegue rodar tudo. E outro ditado também que é de antigos, né? Da avó da gente. Se você tiver que escolher alguém para trabalhar com você, escolhe sempre o que trabalha mais. Porque é o cara que vai dar conta de fazer, Sim. é a pessoa que vai dar conta de fazer. Então, tudo é uma questão de organização só. E daí tem que ter um pouco de equilíbrio também para descansar, para ficar com a família, enfim. Assim, a gente sabe que você é uma pessoa que literalmente vive a ciência e isso é nítido e que você já escreveu muitos, publicou muitos artigos, isso é muito legal. Mas a gente queria saber qual projeto que você participou que você tem um carinho assim que você mais gostou de fazer parte assim. Ah, Patrick, eu acho que o que é mais para mim, mais carinho é eu ter conseguido desenvolver essa nova terapia celular para tratar as crianças com fissura labiopalatina. É eu ter conseguido sair da bancada com isso e chegar no atendimento dos pacientes. Então, para mim, os papers que eu publiquei de células-tronco relacionadas à formação óssea, a descoberta das novas fontes de células, a descoberta de como associar a célula da polpa, por exemplo, aos biomateriais e como aplicar isso em humanos e ter um resultado positivo com isso, para mim, eu acho que é o meu maior. Mas eu também amo a cartilagem, a genética, as outras coisas que eu faço, o tratamento clínico dos bebês. A Stephanie já teve a oportunidade de ver. Sim. Também. É uma coisa de extremo impacto muito na vida desses bebês e na vida dessas famílias, você poder reabilitá-los usando a odontologia convencional. Então. E a gente sabe que você conquistou muitas coisas durante a vida e a gente queria saber qual sonho seu que ainda não foi realizado na sua carreira. A Anvisa muda a legislação de células o tempo todo, então meu sonho que não foi realizado ainda, mas que eu pretendo realizar agora, e com o apoio de vocês todos, alunos do Einstein, da Operação Sorriso, de todo mundo, é fazer o registro desse produto de terapia celular usando as células-tronco da polpa dos dentes descidos associadas a um biomaterial para fazer uso para os pacientes. Então, meu maior sonho é colocar isso no SUS para as crianças e também no sistema complementar de saúde, para quem quiser ter acesso a isso. E é bastante trabalho que eu ainda tenho que fazer por isso, porque eu vou ter que fazer... Quando eu terminei o meu clinical trial na fase 3, que é a fase mais avançada das pesquisas, em 2020, a Anvisa soltou uma legislação que para registro de produto de terapia celular, ela tem que acompanhar o estudo clínico. Então eu vou ter que fazer tudo de novo, o que eu já fiz. Mas o meu maior sonho é esse, é colocar essa tecnologia à disposição de forma que as pessoas possam utilizar mesmo, tanto no SUS quanto no sistema complementar de saúde. A gente espera que dê certo, né? E sabemos que você também tem várias colaborações importantes e inovadoras, falando de forma internacional, né? Internacional.
E você pode falar um pouco sobre elas? Como que funciona? Posso. Eu acho que, assim, uma coisa que é muito legal é que essas colaborações internacionais, elas abrem a mente da gente. Então, eu comecei a ter colaboração internacional, eu estava no meu doutorado. Então, minha orientadora, ela sempre estimulava os alunos a irem para outros laboratórios, outros países, para conhecer cultura, para conhecer tecnologia e como eles trabalham. Quando foi em 2012, eu trabalhava num hospital em Campinas, Sobrapar, que é um hospital super importante de reabilitação de malformação craniofacial. E para lá vão muitas pessoas internacionais. E aí eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer um pós-doc na UCLA, na Califórnia. E aí começaram as minhas colaborações internacionais, porque aí eu fui entender que não é uma coisa absurdamente difícil você ter uma colaboração internacional. Que basta eu escrever um e-mail, Patrick, meu nome é Daniela, eu trabalho com células-tronco, faço isso, isso e isso, e li seu artigo e vi que você faz aquilo, aquilo, aquilo. E eu queria aprender com você e com seu grupo. Posso ir aí ou você pode mandar alguém para cá? E sempre a troca é positiva. Então eu comecei a aprender a me relacionar com os grupos externos em 2012. O fato de eu ter ficado na UCLA fez com que eu conhecesse muita gente. E aí agora eu vou falar um pouquinho especificamente do que eu estou fazendo agora de prático, né? E que foi, assim, bem legal até. Um dos projetos bem fortes que eu estou fazendo agora é em colaboração com a UCLA, que a gente já finalizou, por sinal, que é o estudo da expressão de microRNAs, que são pequenas moléculas que interferem em vários processos de doença, podem servir como marcadores ou podem servir para fazer vacina. A gente estudou esses microRNAs porque a gente pode achar células-tronco em diferentes tecidos. Os tecidos que mais são utilizados pela gente, gordura de lipoaspiração e a polpa do dente. O que eu queria ver? Se a polpa do dente é melhor do que a célula de gordura e como isso, para fazer osso, tá? E como isso estaria relacionado à expressão de microRNA. Então, a gente estudou a expressão desses microRNAs junto com o pessoal da UCLA e provou que realmente existem microRNAs diferencialmente expressos nas células da polpa do dente que fazem com que essas células sejam melhor para fazer osso. Então, o que isso significa? Que nós, dentistas, estamos na frente, né? Se a gente quiser fazer osso, vamos usar a célula da polpa do dente. Aí, mais legal que isso, na graduação de vocês, eu tenho, exatamente na classe de vocês, um aluno de iniciação científica, que é o Igor, e o Igor começou a me ajudar a escrever, a fazer as coisas, e ele apresentou esse trabalho na SBPQO. E mais interessante que isso é que a semana passada o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido às pessoas que descobriram o microRNA. Por que eu estou falando isso? Porque você perguntou o impacto das pesquisas que eu faço. Então, assim, antes de acontecer o Prêmio Nobel, a gente aqui no Einstein já estava trabalhando com esses microRNAs em colaboração com o pessoal da UCLA. Então, é muito importante a gente estar sempre ligado no que está acontecendo ao nosso redor. E agora, por exemplo, no Einstein, você vê estudos fantásticos com células-tronco e autismo, com células-tronco e epidermólise bulhosa. Está tudo do nosso ladinho, né? Está tudo aqui, dentro da nossa casa. Então, a gente não pode perder essas oportunidades. E a outra pesquisa, que é super importante, que eu sou assessora científica de uma empresa de criopreservação de células, que chama RCRIO, e a gente tem uma parceria com o Life Space of Science da NASA, onde a gente está estudando a influência da microgravidade nas células tronco mesenquimais. Então, assim, para ver o impacto dessa microgravidade nas células, por exemplo, durante a diferenciação osteogênica. Porque, por exemplo, o astronauta, quando ele volta para a Terra, ele tem um monte de microfratura. Por quê? Porque ele fica sem gravidade, né? Então a gente quer entender esses processos. Então, com isso, com essas são duas assim das maiores que eu estou fazendo, mas também estou começando uma colaboração com a faculdade de Edinburgh para estudar gene de fissura e modelo de peixe, de zebrafish. Então tem muita coisa
que é o peixe paulistinha, aquele que tem em todo o aquário. Tem muita coisa que a gente pode fazer em termos de ciência, sendo dentista, e tem muita coisa que a gente tem que aprender, e acho que esse é o mais importante, né, para vocês que estão na graduação. A gente tem que aprender a localizar o que a gente gosta e como explorar ao máximo o nosso potencial, sabendo que nunca ninguém sabe tudo. Então, assim, a gente tem que fazer essas parcerias. E essas parcerias internacionais são extremamente relevantes e importantes. Porque a gente aprende novas culturas, porque a gente aprende novas formas de trabalhar. Então, assim, às vezes a gente fez aquilo ali a vida inteira assim, e a gente olha para o lado e fala, nossa, mas é muito fácil fazer do jeito que a pessoa faz, porque é muito mais rápido, mais prático. Então, eu acho que de impacto, Patrick, são esses estudos do microRNA extremamente importantes, que estão acontecendo agora e estão acontecendo aqui com a gente no Einstein. E os estudos da microgravidade, que embora não estejam acontecendo aqui no Einstein, o fato de eu ter me tornado pesquisadora agora do CEP vai fazer com que a gente também traga essa linha de pesquisa para cá. Legal. Legal. Dani, agora a gente vai mudar um pouquinho e a gente vai fazer um jogo com você. Muito bem. Esse jogo, ele é um bate-bola. Tá. Então a gente vai fazer perguntas rápidas e você vai responder rápido também, com uma palavra, assim. Tá bom. E se a gente achar interessante, se a gente quiser saber um pouquinho mais, a gente vai perguntar o porquê dessa resposta. Tá bom. Tá certo? Tá bom, então a gente vai começar. Um dente favorito. Incisivos centrais descidos, superiores. A gente não precisa nem perguntar por quê, né? Porque a gente já sabe. Um lugar. Los Angeles. Um ídolo, alguma pessoa que você é fã. Marie Curie. Uma área da odontologia que você ama sem ser odontopediatria. Patrick, isso é uma Tem que pegadinha? Fala pra gente. Cirurgia bucomaxilofacial. Faz muito sentido com a sua área, inclusive, né, Dani? Uma que você não gosta. Endo. Que, aliás, a gente tá aprendendo nesse semestre. Exato. Um evento marcante na sua vida. O congresso da International Society for Cell and Gene Therapy de São Francisco em 2022. E uma conquista? O prêmio de melhor trabalho das Américas nesse congresso. Ótimo. Parabéns. E agora a gente vai para as perguntas que a gente recebeu na caixinha do Instagram que a gente colocou para você. Tá bom. Perguntaram, qual foi a sua inspiração para trabalhar com pacientes fissurados? Foi uma criança que eu atendi no 4º ano da faculdade de odontologia. Uma criança, um menino com síndrome de Down, 5 anos, palato aberto. E a gente conseguiu fazer a reabilitação, ele tinha muitas cáries. E aí eu me apaixonei pelas fissuras e fui em frente nessa área. E nunca mais saiu, E né? nunca mais eu saí. E o legal é que foi justamente na diversidade, no paciente que ninguém ali queria, que Exatamente, você se apaixonou. que eu se me encontrou. encontrei. E mudou a Exatamente. história disso, né, Dani? E mudei a história disso, É muito Muito legal. Dani, você poderia falar sobre algum trabalho seu publicado que te impactou? Acho não, certeza. Os 2 trabalhos de descoberta de novas fontes de células-tronco, a do orbicular do lábio e do elevador do véu palatino, e o trabalho da utilização das células da polpa dos dentes descidos em crianças com fissura lábio-palatina. Acho que são 3, né? Não é mas é tudo o mesmo assunto. Sim. Então, foram os trabalhos que mais me impactaram. Certo. Mandaram, como você consegue estar sempre animada e de bom humor? Linda! Eu acho que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Quando a gente faz o que a gente ama, você tá sempre de bem com a vida, porque você não tem, assim, todo mundo tem problema, óbvio, assim, não é tudo um mar de rosas, mas quando você faz o que você gosta, você acorda com alegria, você quer transmitir essa alegria para as pessoas. E você quer que todo mundo vibre nessa sintonia do positivo, sabe? Sim. Na sintonia do vamos fazer, vamos desenvolver, vamos trabalhar e vamos nos divertir também, né? Então eu acho que é isso que faz eu manter sempre meu humor alto, fazer o que eu gosto e estar sempre convivendo com pessoas legais também. Faz a diferença. Que atrai também, né? Você Atrai, é verdade. positivo, Você né? vibra numa positividade, você atrai Uma energia pessoas. boa, pessoas né? positivas, pessoas legais. Eu acho que é isso que faz toda a diferença, assim. E procurar sempre estar rodeado de pessoas legais, sabe? Pessoas leves. E a diversidade todo mundo tem.
E a gente tem que saber contornar também, mas sempre com leveza e alegria. Perfeito. E o que te ajudou a passar na residência? Acho não, tenho certeza que determinação, foco e... Ai, gente, determinação, foco, não tem como, tem que estudar muito, principalmente quando você quer fazer uma translação diária, que nem eu fiz. A resposta, assim, é estudar muito, ter foco, e desde a graduação não, mas assim, desde que você descobre o que você quer, que pode não ser na graduação, você tem que começar a se aproximar de pessoas que fazem aquilo para ver se é o que realmente você quer. Tem que começar, além de aprender na prática, você tem que começar a ter certeza de que você está fazendo o que você escolheu. Certo. Perfeito. Então a gente gostaria de agradecer. É uma honra. Obrigada, né? É uma honra ter você como professora, como colega, né, de trabalho, de certa forma, né? E também por ter topado a ideia de vir aqui. A gente sabe que a sua rotina é muito puxada, e como a nossa também é. Então é sempre um prazer ter você Ter por você aqui. com a gente e a gente amou o nosso podcast. Sim. Ai, muito obrigada, eu também amei o podcast. Eu não posso encerrar esse podcast sem falar uma coisa. Vai, Corinthians! Vai, Coringão. Que eu e Patrick, ó, aqui é timão. Tá ligado? A gente agradece a vocês que estão ouvindo a gente. Acompanha os próximos eventos do Cato, também os próximos podcasts. E obrigado, Dani. E até a próxima. Obrigada Pela meninos. audiência, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada pela audiência e obrigada pelo convite. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians.